Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Hoje módulo 3, né? Tão esperado módulo 3, para a gente falar um pouquinho sobre a conclusão do texto dissertativo argumentativo. Vale lembrar que na aula passada nós conversamos muito sobre a estrutura do texto, a introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2, né? E hoje, enfim, é a conclusão. Mas antes disso, eu acho interessante a gente voltar um pouquinho para entender como foi que a gente organizou tudo isso, né? Lembrando que a introdução está aqui, a estrutura, né, bem bonitinha, é dividida aí em 3 períodos, né? Preciso começar com o repertório. Eu coloquei um molde aqui para que vocês se inspirassem nessa perspectiva. E, de certo modo, nós temos aqui agora ó, uma redação sobre a saúde pública no Brasil, que eu mesmo fiz, né? Escrevi essa redação para mostrar para vocês como é que mais ou menos se escreve aí no modelo FCC, tá? Eu corrigi muita redação da FCC, tanto em concurso, né? Enfim, eu acho que basicamente essa estrutura que a gente está adotando é a que vai garantir aí a aprovação de vocês, tá? Então, eu creio que ninguém vai ficar abaixo dos 95 pontos, melhor dizendo, né? Vale 100. Ninguém vai ficar abaixo de 95 pontos. Quem sabe a gente tem até um 100 aí, que representa um 1000, né? Enfim, vamos lá. Em relação à introdução, lembrando que nós começamos com o repertório, né, depois a problematização e, por fim, sinalizamos 2 teses. Né? No meu caso, eu utilizei para a tese sobre a saúde pública, usei como argumentos a desigualdade social e a inoperância estatal. No D1, né, que nós também sinalizamos aqui a, a ideia, né, da divisão, coloquei um moldezinho para vocês também na aula passada, expliquei passo a passo, por isso que eu não vou explicar hoje, mas lembrando que, como eu utilizei no D1 a desigualdade social, né, como referência, isso faz com que eu não fuja do tema, nem tampouco saia desse contexto de desigualdade no parágrafo. É muito importante fazer isso. A gente chama isso de tópico frasal. Né? É o período que vai desencadear as ideias seguintes. É a ideia mãe, né, que acaba parindo outras ideias. Né? E eu mostrei para vocês isso na aula passada. Minha tese 2, meu argumento 2 foi sobre inoperância estatal, retomei como omissão estatal, que dá no mesmo, omissão do Estado, melhor dizendo, sempre começando com um conectivo no início dos períodos, né? E por fim, né, um conectivo conclusivo aqui no final e também com um repertório sociocultural. No módulo, salvo engano, no módulo 6, a gente vai trabalhar com 6 teses, 6 argumentos fixos, que aí vocês vão selecionar 2 para que vai se encaixar em qualquer tipo de redação. Então vamos estar 6 que cabem tudo. E aí vocês vão, de certo modo, moldando à medida do que o tema for sendo sinalizado com aquilo que vocês acreditam que dá para discutir, tá bom? Então, assim, quando vocês acreditarem que dá para discutir sobre opressão, vai ter uma tese lá para a opressão, seja do Estado, seja da mídia. Quando quiser escrever uma tese sobre a omissão do Estado, também nós teremos lá. E essa tese vai ser relacionada a um repertório. Então, assim, já tem uma tese, já tem um argumento e também já tem um repertório. Como eu fiz aqui, né? Toda redação que eu faço, cujo tema pode ser qualquer um, se minha tese for omissão do Estado, eu sempre utilizo como referência Thomas Hobbes, né? Porque a obra dele ó, não faz referência ao tema, faz referência à omissão do Estado. O que é que o Estado precisa fazer? É para resolver, de certo modo, essa perspectiva. E aí, na conclusão, que é o cerne da aula de hoje, e aí é preciso deixar claro, começar com um conectivo conclusivo. Eu digo isso porque já peguei redações começando com um conectivo aditivo, né? Ademais, outro sim, né? A conclusão, melhor dizendo, ou então com um sequencial, consequentemente, não pode, né? Se é a conclusão, é preciso começar com um conectivo conclusivo. E evitar também utilizar termos lógicos como conclui-se, portanto. Conclui-se não, gente. Se é a conclusão, o corretor sabe que vai concluir. Então é melhor colocar o portanto, infere-se, portanto, dessa forma.
né? Essa aqui são algumas sugestões que podem, obviamente, vocês podem utilizar outras, tá? Mencionar os dois argumentos debatidos nos parágrafos anteriores. Na nossa redação aqui, que eu produzi, eu utilizei desigualdade social e omissão estatal. Então, na minha conclusão, é interessante que eu retome isso. É necessário, é obrigatório que eu retome para que o projeto de texto fique completo. Quando for o caso, começou com o repertório, na introdução, o que eu aconselho, né, retomar o repertório sociocultural usado na introdução, lá no finalzinho. Tá? Comecei com o repertório, termine com o repertório, vou mostrar para vocês isso na prática daqui a pouquinho. E, por fim, vale lembrar que a banca FCC não exige uma proposta de intervenção efetiva, mas isso não quer dizer que eu não possa utilizar, que vocês não possam utilizar, beleza? Para isso, como eu sou o professor de vocês, eu coloquei aqui duas formas de concluir o texto. Primeiro, com a síntese, que é geralmente o mais utilizado, e com a proposta de intervenção. Tá? Não no modelo Enem, mas com a proposta de intervenção que se adeque à ideia da conclusão. Há temas, galera, que a gente precisa ficar atento para isso, que exigem uma proposta de intervenção. Né? Se esse tema for uma interrogação, por mais que a FCC não sinalize, não obrigue, mas como é que eu vou responder uma pergunta sem intervir? Digamos, se o tema for como melhorar a educação brasileira, eu tenho que dizer como é que vai melhorar. Isso em si é uma intervenção, beleza? Agora, se o tema é a educação brasileira no século XXI, aí não exige uma intervenção. Então é preciso ficar atento aí com essa perspectiva, por mais que no edital não tenha a proposta de intervenção, mas existe uma coisa no edital que é o projeto de texto. E como é que eu vou ter um projeto de texto completo se, de certo modo, eu ignorei uma pergunta do próprio tema, do recorte temático? Não dá. Então, assim, se for uma pergunta, é necessário fazer a intervenção, por mais que seja sucinta. Fechou? Vamos lá. E modelo um, eu fiz com um tema em debate, a saúde pública no Brasil, e utilizei aqui a, a conclusão síntese, tá? Vamos lá. Portanto, o conectivo, ó, em virtude da necessidade de melhorar a saúde pública no Brasil, já citei o tema novamente, tá vendo? Ó, retomando, notadamente prejudicada pela desigualdade social, a tese 1 que eu citei na introdução, bem como pela inoperância estatal, a tese 2, debates precisam ser corriqueiros e ampliados. Percebam, ó, aqui serviu apenas para retomar tanto o tema quanto os dois argumentos que eu desenvolvi no D1 e no D2. No último período, somente assim, erradicando esses dois fatores, os brasileiros não terão seus direitos à saúde pública de qualidade mutilados, né? Então, assim, sai um são aqui, né? Ter esse são aqui, galera, ó, ignora esse são, tá? O professor se atrapalhou aqui, mas daria para tirar 100, só foi um erro, né? Então, somente assim, erradicando esses dois fatores, os brasileiros não terão os seus direitos à saúde pública de qualidade mutilados. Por que direito mutilado, professor? Porque eu retomei aqui eu retomei o repertório da introdução, que é cidadania mutilada, né? Que o geógrafo brasileiro, Milton Santos, afirma que a democracia só é efetiva à medida que atinge a totalidade. Então, o nome do texto é As Cidadanias Mutiladas. Perfeito? Então, aqui no finalzinho, no modelo 1, na síntese, perceba que não há intervenção, né? Só há uma percepção de problema que precisa ser debatido, tá? E recapitulando, período 1, conectivo, faz menção ao tema, cita as duas teses, os dois argumentos. Na conclusão, né, de certo modo, finaliza trazendo aí a perspectiva geral e também retomando o repertório. No modelo 2, que é com a proposta de intervenção, como é que eu acho bacana fazer, certo? E aí, ao longo do curso, conforme vou percebendo a dificuldade de vocês, né, nas correções,
a gente vai adequando para outros modelos, beleza? Isso aqui que eu acho mais fácil, esses dois. Vamos lá. O modelo 2 com a proposta de intervenção, né? A gente, quem vai resolver, a ação, o que será feito, o modo como resolver, finalidade, qual o objetivo dessa ação. Aqui já coloquei, ó, no segundo período, as cores para que vocês identifiquem cada um desses elementos. Professor, e se eu colocar apenas 3 elementos? Não tem problema, porque eu acho bacana colocar os 4 elementos, tá? O agente, né, quem vai fazer, quem vai resolver, a ação, o que será feito efetivamente, o modo, né, que é o como isso será feito, e a finalidade, qual é o objetivo dessa ação. Perfeito? E aqui agora, ó, vamos lá. Infere-se, portanto, já mudei o conectivozinho, né? Mantive, portanto, coloquei infere-se. Eu prefiro assim, acho que fica mais culto. Que medidas são essenciais para solucionar o estorvo debatido, uma vez que é potencializado pela desigualdade social, bem como pela inoperância estatal. Debates são essenciais, tá? Aí eu coloco aqui agora, ó, por isso, o Ministério da Saúde, o agente, né, precisa investir e melhorar e atender melhor o sistema básico de saúde. Como ele vai fazer isso? Por meio de melhoria na infraestrutura. Com qual objetivo? Conflito com a finalidade de evitar que o brasileiro, tal qual preconizou Milton Santos, tal como preconizou Milton Santos, tenha sua cidadania mutilada. Perceberam? Perfeito, né? Isso aqui também. Então, assim, se de repente eu tirar o modo meio, tem algum problema? Também não tem problema tirar o modo meio. Lembrando que eu não coloquei essa observação anteriormente, né? O D1 a gente faz entre 5 e 7 linhas, D2, ou melhor, introdução entre 5 e 7 linhas, o D1 e o D2, né? Individualmente, ambos, entre 7 e 9 linhas, e a conclusão entre 5 e 7. Então, ali, se vocês observarem, usando o mínimo possível, daria aí um texto bacana, né? 5, 7, 7, 5, fica tranquilo. Né? Dá para flutuar aí, basicamente, com 24 linhas, né? E se for fazer o máximo, também fica nesse mesmo enredo, né? O 7, 9, 9, né? E aí a conclusão dá para moldar basicamente essa percepção. É uma média, tá? Então, assim, o que não é legal? Deixar uma diferença muito grande. O desenvolvimento um com 6 e o outro com 10, aí fica corretor, você está dando brecha para o corretor penalizar. Né? Por mais que o texto esteja bacana, o corretor vai ver isso aí verá isso com mal, com um mal bocado, tá? Perfeitinho. Então, ó, na semana que vem, no próximo módulo, a gente vai começar a debater temas e vocês também já verão, a partir dessa semana, a partir de sexta-feira em diante, novos temas adicionados aqui na plataforma. Lá tem 4, vocês podem produzir. Lembrando que, caso acabe o crédito de vocês, vocês têm direito a 10 créditos, né? Na medida que for usando, vocês vão vendo sumindo. Chegou a zero, professor, quero produzir mais. Vai lá na plataforma e pode comprar um crédito. Pode comprar 2, 3, 4, 5, quanto vocês desejarem. O importante é produzir. Só se aprende produzindo. E não deixe para amanhã aquilo que se pode fazer hoje, né? É o mais do mesmo afirmar isso, mas é necessário. Tem gente se preparando. A diferença é que eles não estão aqui no melhor curso de redação. Então, vamos arrasar, vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço. Qualquer coisa, manda mensagem aí pela plataforma. É muito fácil mandar mensagem para mim. Eu respondo aí com todo prazer. Pode mandar alguma dúvida. Estarei sempre à disposição. Um abraço e até mais ver.